Temos aqui uma pergunta que vai ser feita pelo nosso companheiro Júlio Benck, que é o nosso camarada lá do nosso blog, o mais querido blog. Não, é o Tua Glória Lutar, o mais querido do Cleman. Alguns candidatos levantaram a questão da confecção de um plano de cargos e salários para os funcionários do Flamengo. A pergunta simples: como você pretende implementar um plano de cargos e salários num clube que nunca se falou nesse assunto, e se há algum molde, um pré-molde para esse plano de cargos e salários? Pedrinho. Não, eu acho que qualquer instituição tem que ter um plano de cargos e salários, até como uma forma de você blindar os funcionários. Não quer dizer que você vai demitir. O que você quer acabar é com um cabide de emprego. Porque no Flamengo hoje, sem necessidade, se contrata um assessor da presidência ganhando um salário absurdo que não faz nada. Na hora que você tiver um plano de cargos e salário, isso não vai acontecer. Você tem um marketing que tem salário indireto e que não produz. Você tem um diretor de futebol que tem salário e que não tem meta a ser cumprida. Na hora que você tiver um plano de cargos e salário, cada um vai ter a sua meta, a sua obrigação e vai ter cobrança. O plano de cargos e salários é simplesmente para moralizar. Não é para demitir, não é para brigar, não é para fazer nada. Porque pagar, todo mundo fala no profissionalismo. O profissionalismo no Flamengo hoje existe, mas de forma distorcida. Se a gente analisar, tem um profissional na área, você tem um controller que não controla. Então, você vai botar um modelo que você quiser, mas você vai ter que ter, sim, cada um vai ter uma meta, vai ter uma responsabilidade e ele vai ter um objetivo. Não cumpriu a meta, muito obrigado e a gente troca ele. Deixa eu dizer a vocês, eu pretendo mais do que isso. Eu pretendo organizar uma estrutura organizacional no Flamengo. Eu venho da cultura empresarial. Eu não imagino uma instituição da dimensão do Flamengo, assim como vejo na minha empresa. Eu não posso entender que o Flamengo não tenha uma estrutura organizacional no que diz respeito não somente a plano de cargos e salários, porque isso aí é obrigatório, isso não é para ser discutido, isso é óbvio. Instituição qualquer, isso tem que existir. Então isso não era para estar sendo discutido, isso era já para estar sendo até incrementado. Agora eu vou mais adiante. Nós vamos organizar no Flamengo a Universidade Flamengo. A Universidade Flamengo ela vai traduzir toda esta organização do quadro funcional do Flamengo. Porque nós vamos não somente de um plano de cargos e salários a uma formação continuada do funcionário do Flamengo. Porque o que eu já disse, o que é bom vai permanecer e o que não é, não vai. Nós temos um quantitativo de funcionários, num primeiro momento, que os números divergem. E eu posso garantir a vocês que eu não consigo enxergar na estrutura do Flamengo, sede da Gávea, Morro da Viúva, Mansão Fadel e o Ninho do Urubu, eu não consigo enxergar a quantidade de funcionários que tem na folha de pagamento. Então começa por aí. Então estruturar o quadro funcional do Flamengo é a proposta da Chapa Azul e o programa de formação e educação continuada para que possamos ter funcionários satisfeitos, enquadrados, otimizados dentro da sua função para que tenha o maior desempenho para o quadro administrativo do Flamengo e todo o seu quadro funcional. O Flamengo tem que ter um plano de cargo e salário, porque se você não tiver um plano de cargo e salário, você passa a ter um volume de ações trabalhistas que não tem tamanho. O Flamengo contrata um treinador de ginástica por um salário maior do que o atual treinador de ginástica. E aí você tem, no médico, no massagista, o Flamengo tem que ter... Eu quando falo de plano de cargo e salário, vou mais além. O Flamengo tem que ter um plano de aposentadoria induzida. Aquelas pessoas que deram a vida pelo Flamengo e que já não podem trabalhar mais. O Pedrinho tocou num assunto que eu acho muito interessante. Você, quando estipula um salário, você tem que dar meta e tarefa e produtividade. Eu não tenho nenhum problema em remunerar o funcionário a mais pela competência dele. A gente ganha R$ 1.800. Aí você dá uma tarefa, dá um cumprimento de meta, ele atinge a meta, causa um benefício para o clube, gera uma receita. Ele pode ter uma gratificação de performance, como se faz na iniciativa privada. Não há nenhum problema. Se você traz um negócio para o clube
que é legítimo e é rentável, que você possa se remunerar. Então, o funcionário do Flamengo que vende um título de sócio proprietário, que traz alguém, e em cada setor, é na limpeza. Aí o sujeito, aí funciona assim. O Flamengo finge que paga e o funcionário finge que trabalha. E um engana o outro e o sócio é que é prejudicado. Isso é o que funciona no Flamengo. Obrigado, Plínio.